E é isso, a gente pode dar início ao nosso dia da aplicada, se o professor quiser fazer uma apresentação rápida do senhor, antes de começar, fica à vontade. E é isso. O senhor sou eu, não? O senhor é você. Beleza, gente, vamos lá então. Eu sou o professor Leandro Morgado, professor do Departamento de Matemática aqui da Universidade Federal. Muito feliz aí pelo convite, muito feliz em fazer parte aí da semana. E vamos lá, vou falar um pouquinho sobre teoria dos jogos, aplicações em esportes também, que é um tema que eu acho que todo mundo gosta. E procurei fazer uma coisa bem light, assim, tá? Bem tranquila, para que a gente consiga acompanhar do começo até o final. Né? Esse é meio que um trauma que eu tinha na minha época de estudante, assim, que normalmente nas palestras eu conseguia acompanhar uns 3 minutos, assim, e depois eu ficava meio perdido, sabe? E aí depois, na época do doutorado, tal, eu já conseguia acompanhar uns 5, 6 minutos, assim, daí ficava perdido. Então, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero fazer uma coisa para que vocês consigam acompanhar do começo até o final, tá, gente? Qualquer coisa ali, podem, eu acho que o microfone não está liberado, né? Mas podem colocar no chat ali que eu estou acompanhando também, tá bom? E aí a gente vai trocando uma ideia, vai discutindo aí. Bastante mais a parte das ideias mesmo, né? De entender o que está acontecendo. E depois, para quem quiser aí se aprofundar na parte matemática da teoria dos jogos, eu vou passar Opa, peraí. Que deu um BOzinho aqui. Acho que agora você deve conseguir de novo, professor. Desculpa. Tá mutado o microfone, só. Agora sim. Isso, Então, desculpa. estão me ouvindo aí? Voltei? Voltou. Vamos lá então, gente. Vamos começar. Começar a bater um papo aí sobre teoria dos jogos e sobre esportes. Tá, então olha só. Primeiro ponto assim que eu queria conversar com vocês é o seguinte. Quando a gente fala no termo jogo para a teoria dos jogos, esse termo a gente tem que pensar num sentido amplo. Né? Porque, vamos estudar jogos, beleza. Aí o que o pessoal pensa? O pessoal pensa em futebol, o pessoal pensa em dominó, em xadrez, em truco, em pôquer, né? Mas assim, para a teoria dos jogos, o termo jogo a gente tem que pensar, como eu falei, em sentido amplo. Né? Ele abrange qualquer situação que eu tenha uma interação estratégica entre duas pessoas. E quando eu falo pessoa, até eu estou pensando em pessoa no sentido amplo também, que a pessoa não precisa ser pessoa física. Pode ser entre duas empresas, pode ser entre 2 ou mais países, entendeu? Equipes de um torneio de futebol, por exemplo. Então, é pessoa também no sentido amplo e de forma que a decisão de uma vai afetar no que a outra vai ganhar ou no que a outra vai perder e vice-versa. Tá? Então, sempre que eu tenho essa situação de interação estratégica entre 2 ou mais pessoas, eu tenho uma situação que interessa para a teoria dos jogos e a gente pode pensar nisso como um jogo. Tá? Tem aplicações, né, como a gente estava conversando antes ali com o Renan, tem aplicações na economia, muitas aplicações na economia. Né? Imagina, por exemplo, eu tenho 2 empresas ali competindo pelo mercado e daí elas querem decidir se vão abrir uma filial nova ou se não vão. Né? Qual é o preço que vão colocar no produto, entendeu? Um coloca mais caro, outro um pouquinho mais barato. Então, tudo isso é estratégia. E isso é estudado, é bem estudado pela teoria dos jogos. No direito, tá? Tem aplicações no direito também. Inclusive, o exemplo clássico aí de teoria dos jogos é um chamado dilema do prisioneiro, né, que o sujeito está sendo acusado da prática de um crime, e daí ele tem que decidir se confessa, se não confessa, né, a polícia ali vai fazer uma oferta para ele e tal, para, né, de repente diminuir um pouquinho a pena, tá, a delação premiada, né, mas então tem aplicações também no direito, tem aplicações em ciência política, tá, tem muito artigo escrito sobre questão de guerra e paz mesmo, tá, situação que a gente está vivendo aí, infelizmente, mas países decidir se invade, se não invade, se negocia, se não negocia, isso faz parte também da teoria dos jogos. E, claro, esportes, né, que a gente vai falar hoje. Gente, hoje em dia, assim, esporte, alto rendimento é estratégia pura. Né? Quando a gente fala de futebol, quando a gente fala de vôlei, quando a gente fala de tênis, quando a gente fala de, enfim, xadrez,
Tá? Xadrez é estratégia na essência, né? Mas assim, ó, os outros esportes também no alto rendimento é estratégia pura, né? Tu tem que estudar muito o teu adversário, tem que saber, né, pontos fortes, pontos fracos, por onde que ele vai, por onde que ele não vai, entendeu? E só assim que se consegue um bom resultado. Aquela coisa de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, de vamos lá, vamos para frente, vamos ganhar, isso aí não existe mais. Né? Claro, parte da motivação é importante. Agora, só com motivação, no esporte de alto rendimento, tu não chega em lugar nenhum. Tu precisa de muita estratégia, né? E isso tudo é muito modelado aí pela teoria dos jogos, e é isso que a gente vai conversar a partir de agora. Tá bom? Então, só um panorama geral, né, para a gente começar a entrar no ponto central aí da palestra, tá? Aí, gente, para falar um pouquinho de matemática, né, vou falar como é que a gente modela um jogo. Tá? Quais são os elementos matemáticos de um jogo e depois a gente já passa para os exemplos aí para ficar uma coisa bem concreta, tá? Então, assim, ó, primeiro, para modelar um jogo, eu preciso saber quem é o conjunto dos jogadores. Tá? Então, como eu falei, não precisa necessariamente ser pessoa física, pode ser times de futebol, pode ser empresas, pode ser países, né? Mas para modelar o jogo eu vou definir quem está jogando, quais são os jogadores. Tá? E daí, por exemplo, né, eu posso colocar jogadores aqui como números naturais, sem querer entrar na polêmica, se o 0 é ou se o 0 não é, né? Que o pessoal gosta muito de falar disso. Mas assim, ó, a primeira coisa que a gente precisa para modelar é o conjunto dos jogadores, tá? Beleza. Aí, a partir do momento que eu tenho o conjunto de jogadores, a gente vai definir também um conjunto de estratégias para cada jogador. Tá? Quais são as estratégias disponíveis para o jogador 1? Quais são as estratégias do 2? Quais são as estratégias do 3? E assim por diante. Né? Por exemplo, daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre cobrança de pênaltis. Né? O jogo ali da cobrança de pênaltis entre o goleiro e o cobrador. Né? O que o cobrador pode fazer? O cobrador pode bater na esquerda, pode bater no meio, pode bater na direita, pode tentar o ângulo, pode colocar mais rasteiro, entendeu? Então, isso são estratégias que são disponíveis aí para o jogador e a gente vai definir um conjunto para cada jogador. Legal. Aí, a partir desses conjuntos, né, eu vou ter aqui o SI que eu coloquei, no caso, eu vou ter o S1, o S2, o S3 e assim por diante. Né? A partir desses conjuntos, eu vou ter uma coisa que a gente chama de perfil de estratégias puras. Tá? O que é o perfil de estratégias puras? Olha só, vamos devagar. É uma N-upla, tá? Contendo uma estratégia de cada jogador. Então, por exemplo, ó, aqui eu vou pegar uma estratégia do jogador 1, vou pegar uma estratégia do jogador 2, uma estratégia do jogador N, e daí eu vou ter não é um par, né? Pode ser, no caso, se tiver 2 jogadores é um par, se tiver 3 é uma tripla, né? Uma N-upla ordenada, tá? E essa N-upla vai ter uma estratégia para cada jogador. Isso é um perfil de estratégias puras. Exemplo, no caso do goleiro e do cobrador, né? Um perfil seria, por exemplo, assim, ó, o cobrador bater na esquerda e o goleiro pular para a direita. Esse é um perfil. Legal? Aí, para cada perfil, né, que mora aqui no cartesiano dos conjuntos, né, para cada perfil, a gente vai associar um número real, isso para cada perfil e para cada jogador. Deixa eu colocar aqui. Ó. Vamos devagar. Vai ter os payoffs, tá? O que é o payoff? O payoff é uma função para cada jogador que vai associar a cada perfil um número real. O que esse número real vai dizer? Quanto que aquele jogador está ganhando ou está perdendo com aquela situação. Entendeu? Então, aconteceu exatamente aquele perfil ali. Aí eu vou associar, sei lá, mais 10 para dizer que o cara ganhou 10. Ou menos 5 para dizer que o cara perdeu 5. Né? Então, a gente vai matematizando a coisa, entendeu? A gente vai colocando valores ali que vão dar as recompensas e as punições. Né? Isso, por exemplo, naquele exemplo do direito que eu falei, pode ser quantos anos de pena o cidadão vai receber. Né? Ou no caso da cobrança de pênalti, pode ser a porcentagem do cara fazer o gol e do goleiro defender, entendeu? Então aqui a gente faz uma função payoff, chama função utilidade também, para cada jogador, e daí para cada perfil possível a gente associa um número real. Então, assim a gente modela um jogo, entendeu? Conjunto de jogadores, estratégias, né? Vai ter um conjunto para cada jogador. Aí, a partir disso aí, eu tenho os perfis de estratégias puras, e para cada perfil a gente associa um número que vai dar a punição ou a recompensa.
Ok? Um pouquinho abstrato, né? Mas agora a gente vai entrar nos exemplos e vai começar a brincar um pouquinho com isso. Tá? Então vamos lá, gente. Primeiro exemplo, né, super ligado ao nosso tema aí, cobrança de pênaltis. Vamos lá. Vamos falar sobre cobrança de pênaltis. Cara, isso assim, ó, no alto rendimento, isso é muito estudado, tá? Isso é muito estudado mesmo. Né, o pessoal lá sei lá, vamos pensar no Flamengo lá. O Flamengo tem um pessoal lá que cuida da estatística do Flamengo e daí tá tudo marcadinho, entendeu? O atacante do time adversário, eles sabem onde é que o cara costuma bater, se o cara costuma bater na esquerda, na direita, no meio e tal. E daí tem os percentuais ali e a partir dos percentuais o goleiro vai definir para onde é que ele vai. Entendeu? Não é aquela coisa, eu acho, eu estou sentindo, a minha intuição. Não, a coisa é matemática mesmo, entendeu? Tem todo um estudo por trás disso aí, e esse estudo que possibilita ter um rendimento melhor, né? Mas então, vamos lá, vamos modelar o jogo, tá? Só para um primeiro exemplo aí. Como sempre, eu vou fazer algumas simplificações, tá? Até para não ficar uma coisa muito extensa. Então, por exemplo, assim, ó, eu vou assumir que o cobrador tem 3 opções. Estou pensando no cobrador. O cobrador pode bater na esquerda, seria aqui o número 1. Na esquerda e direita, eu sempre vou pensar do cobrador, tá? Não vou pensar do goleiro, pensar do cobrador. Então, aqui à esquerda, o cara pode bater na esquerda, pode bater no meio, pode bater na direita. Por que eu estou simplificando? Simplificando porque não é só isso, né? O cara pode escolher em bater alto ou baixo, entendeu? Né, meia altura, que é mais fácil do goleiro pegar, né? Alto é mais arriscado, pode bater no travessão, pode isolar, entendeu? Então tem muitas estratégias a mais aí que eu poderia inserir, mas eu estou para simplificar esquerda, meio e direita. Mesma coisa o goleiro. Eu vou pensar que o goleiro pode pular para a esquerda, o goleiro pode esperar, né? Esperar no meio para ver o que acontece, de repente ele consegue pegar, e o goleiro pode pular para a direita. Beleza? Então assim, ó, eu defini quais são os jogadores. Vamos colocar aqui, os jogadores são cobrador e goleiro. E eu defini as estratégias. Né, o cobrador seria o meu S1, né? O cobrador ele tem 3 estratégias aqui, ó. Bater na esquerda, bater no meio ou bater na direita. E o goleiro também vai ter 3 estratégias, pular para a esquerda do cobrador, sempre estou pensando na esquerda do cobrador, tá? No meio ou na direita. Aí, legal. O que eu fiz aqui? Eu coloquei uns payoffs, umas recompensas aqui, que elas, de certa forma, elas vão me dizer o percentual de chances da pessoa fazer o gol ou do goleiro defender. Tá? Então, vamos tentar acompanhar o que está aqui, gente. Ó, por exemplo, digamos que o cobrador bateu na esquerda e o goleiro pulou para o mesmo lado. Tá? Aí eu estou nessa casinha aqui. Ó. O cara bateu na esquerda, o goleiro pulou para o mesmo lado. Então, eu estou dizendo o seguinte, não, nesse caso, 50% de chance de sair o gol, 50% do goleiro pegar. Tá? Ah, mas por que 50%? O goleiro pulou para o mesmo lado, por que não é 100%? Não, porque, sei lá, o goleiro pode ter pulado, mas o cara bateu em cima, o cara bateu rasteirinho, bem no cantinho, aí não conseguiu pegar, né? Enfim, a chance dele pegar é grande, 50%, mas não é 100%, tá? Então, nesse caso aqui, eu dei 50% para cada um. Aí o cidadão bateu na esquerda e o goleiro esperou no meio. Tá? Eu coloquei 90% de gol e 10% de não sair gol. Né? De novo, por que não 100%? Né? Porque pode ser que vá para fora, pode ser que bata na trave, entendeu? Então, nessa situação aqui, eu tenho 90% de chance de sair gol e 10% de não sair. Essa aqui é o famoso goleiro para um lado, bola para o outro, né? O cobrador bateu na esquerda, o goleiro pulou para a direita. Então, coloquei 95% de chance de sair o gol. Tá? E assim por diante, tá, gente? Todas as células aqui representam as recompensas do primeiro do cobrador e segundo do goleiro. Tá tranquilo? Não sei se alguém tem alguma dúvida. Quiser, pode colocar no chat, gente. Tá, vamos seguir então. Olha só. Aí, a partir disso aqui, isso aqui pode ser, por exemplo, assim, ó, pode ser o estudo de um determinado cobrador, entendeu? Ou de um determinado goleiro que um time fez ali, né? Tipo, viu os últimos pênaltis que aquele cobrador bateu e daí já sabe qual é o perfil dele e montou essa tabelinha, tá? Agora vamos entrar... Então, o Rodrigo está perguntando se é um ato pessoal. Aqui eu coloquei mais a título de exemplo, Rodrigo. Mas assim, ó, eu posso fazer esse estudo para um goleiro específico. Entendeu? Eu quero saber como é que o Everton do Palmeiras se comporta. Aí eu vou analisar os últimos
80 pênaltis que bateram no Everton, e daí eu vou ter uma ideia, entendeu? Se ele pula para a esquerda, para o meio, para a direita. Uma coisa que não é legal, gente, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, é a pessoa escolher uma estratégia pura no esporte, no alto rendimento, tá? A pessoa escolher uma estratégia pura não é legal, porque o que é estratégia pura? É aquele cara que sempre faz a mesma coisa. Então tu imagina, aquele goleiro não, o cara sempre pula para a direita. Isso é ridículo. Né? Até tem um exemplo que eu vou colocar depois aí que aconteceu, tá? Que o cara virou motivo de piada até hoje, tá? Mas assim, ó, o ideal no esporte é tu usar estratégia mista. O que é estratégia mista? Né? Às vezes tu fica no meio, às vezes tu pula para a esquerda, tu pula para a direita, porque daí tem aquele lance da imprevisibilidade, né? De tu não saber o que o goleiro vai fazer, de tu não saber onde o cobrador vai bater, que daí sim fica interessante aí para quem está batendo ou para quem está defendendo, tá? Mas vamos lá. A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, vou começar as perguntas aí. Dada essa tabela, tá? Eu escolhi os valores, mas dada essa tabela, olha só, eu quero analisar o seguinte. Eu estou enfrentando um goleiro que sempre pula para a esquerda. Estratégia pura. Tá? Estou enfrentando um goleiro que sempre pula para a esquerda. Qual que é a melhor resposta para eu, cobrador? Eu estou pensando como cobrador agora. Tá? Vamos lá. O que vocês acham aí, gente? Se quiser colocar no chat aí. Goleiro, o cara sempre pula para a esquerda. Chutar na direita, né? Ô, professor, mas eu queria fazer uma pergunta. Posso? Pode, fica à vontade. Essa estratégia que você está perguntando, seria nas cobranças 1 a 1 ou cobrança de 5 chutes? Então, eu estou pensando, não estou pensando em jogos sucessivos ainda, eu estou pensando em um jogo só. Tá? Então seria um pênalti só. Um pênalti entendeu? só? Isso, e eu já estudei aquele goleiro, eu estudei o meu departamento lá do meu time de estatística, estudou aquele goleiro e tem esse perfil. Aí tá. eu vou bater o pênalti, entendeu? Aí eu quero saber o seguinte, qual é a melhor estratégia para mim, sabendo que aquele goleiro adota uma estratégia pura, o cara sempre pula para a esquerda. Ah, entendi. Tá bom. Entendeu? Ah, tá, mas só tem um chute aí aí eu acho que também vou concordar com o pessoal, só vou chutar para a direita. Né? É intuitivo isso, né, gente? É intuitivo, mas a gente pode fazer uma análise matemática, olha só. O goleiro sempre pula para a esquerda, então eu estou nessa coluna aqui, né? O goleiro sempre pula para a esquerda. Aí eu vou pensar, bom, se eu bato na esquerda, eu tenho 50% de chance. Se eu bato no meio, eu tenho 85%. Se eu bato na direita, eu tenho 95%. Então a melhor estratégia para mim é o que vocês estão falando, né? Bater na direita. Tranquilo, né? Super tranquilo. Segunda pergunta, vamos lá. Vai ficar bom, o negócio vai ficar bom. Vocês devem estar pensando, pô, mas isso é muito básico, calma, o negócio vai ficar bom. Segunda pergunta, ó. Eu quero saber qual é a melhor resposta contra um goleiro que sempre espera no meio. Agora é um outro goleiro de outro time, o perfil do cara é sempre ele espera a cobrança no meio. Daí seria tanto para a esquerda quanto para a direita, porque ambos apresentam 90% de probabilidade de acertar o gol. É isso aí. É o que o Renan falou, né? Porque se o goleiro sempre pula para o meio, sempre espera no meio, eu estou na segunda coluna. Tá? Se eu estou na segunda coluna, eu posso ver aqui, ó, não, bater na esquerda 90%. No meio é o pior disparado, né? 20%. E na direita 90%. Então a melhor resposta nesse caso é esquerda ou direita. Aí eu tenho opção, eu tenho duas melhores respostas. Tá? Então eu só coloquei essas duas perguntas assim, gente, para a gente começar a visualizar a tabela, entendeu? Tu olha para a tabela e a tabela vai te dar a resposta. Tu não precisa usar a tua intuição. Não, a coisa é matemática. Tu olha para a tabela, ela vai te dar a resposta. Tá bom? Vamos deixar a coisa mais interessante. Agora vamos pegar goleiros profissionais, né? Quem é que usa estratégia pura hoje em dia? Não existe isso. Então vamos pegar um goleiro profissional aqui, ó. Olha só. Agora o goleiro, ele vai escolher as estratégias dele segundo a probabilidade 1/3, 1/3 e 1/3. O que significa isso? Significa que 1/3 das vezes ele pula para a esquerda, 1/3 ele espera no meio e 1/3 ele pula para a direita. Tá?
Aí o José vai perguntar, tá, professor, mas como é que tu sabe isso? Não, eu estudei aquele goleiro. Eu acompanhei as últimas 80 cobranças naquele goleiro e eu percebi que dessas 80 ficou, né? Bom, nem é divisível por 3, né? Mas tudo bem, mas ficou meio um terço e um terço, mais ou menos, entendeu? E aí eu quero saber o que é melhor para mim. O que vocês acham? Sim, vai depender se. Eu quero só perguntar se um terço é realmente randômico, não é? Tipo, o cara faz um terço, depois ele faz um terço na direita, não tem um padrão, né? Não, então, isso aí é um percentual que o pessoal da estatística do time de futebol tem, entendeu? Uhum. Eu estou enfrentando aquele goleiro específico. Aquele goleiro específico eu sei que ele espera. Um terço aqui não precisaria ser um terço. Poderia ser outra coisa. Poderia ser um meio, um quarto e um quarto. Uhum. Entendeu? O único requisito é somar 100%, né? Uhum. Tá? Então, como é que fica aí, gente? O que vocês acham que dá para fazer? Dá para fazer umas continhas aí ou não? Tem como. Tem, né? Direita, professor. Eu também acho, mas aí o que o jogador de futebol ele faz, né? O que o cobrador faz? Ele pede para o juiz, ó, espera só um pouquinho, seu juiz. Aí ele pega um papel, uma caneta, né? Começa a fazer as contas ali, tá? E daí ele vai escolher a melhor cobrança. Olha só, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Vamos fazer as contas, tá? Vamos fazer as contas. Então, digamos que ele escolha bater na esquerda. Digamos que ele escolha bater na esquerda, tá? Aí vamos calcular a probabilidade aqui dele fazer o gol. Se ele escolhe bater na esquerda, bom, o goleiro pode pular para a esquerda, ficar no meio ou pular para a direita. Tá? Com um terço eu vou estar nessa casinha aqui, com um terço eu vou estar nessa casinha aqui, e com um terço eu vou estar nessa casinha aqui. Eu estou assumindo que o cobrador escolheu esquerda, ok? Aí eu tenho um terço de chance dele estar aqui, um terço dele estar aqui, um terço dele estar aqui. Então, olha só, para calcular a probabilidade dele fazer o gol, a esperança dele fazer o gol, é dessa forma aqui, ó. Com um terço das vezes, ele vai ter 50%. Um terço das vezes, ele vai ter 90%. E um terço das vezes, ele vai ter 95%. Tá? Isso dá um valor esperado de 78% de chance de fazer o gol. Eu vou repetir as contas, tá? Espero que eu conferi essas contas, tá? Espero que esteja tudo certinho. Mas ó, vou repetir aqui para a direita, para o meio aqui, né? Ele pode escolher o meio. Se ele escolher o meio, a conta é essa. Tá? Vamos conferir aqui. Ó. Em um terço eu vou estar aqui, em um terço eu vou estar aqui, e em um terço eu vou estar aqui. Né? Então ele vai ter um valor esperado de 63%. E se eu escolher direita, eu, cobrador, escolher direita, ó, um terço eu vou estar aqui, um terço eu vou estar aqui, e um terço eu vou estar aqui. Então, 82% é o valor esperado. Quer dizer, nesse caso, alguém até tinha falado, né? Nesse caso, vale mais a pena bater na direita. Legal, né? Tu vai calculando os valores esperados ali para cada tipo de cobrança, entendeu? E daí tu vê o que vale mais a pena. Não é garantia que tu vai fazer o gol, mas é uma coisa que, né, tem mais chance de acontecer se tu bate na direita. Ô professor, como o goleiro assim tá bem equilibrado, né? Então, se fosse para fazer bem rápido, dava para somar tudo, né? Somar tudo. Não, digo se, por exemplo, como acho que foi a Nalanda, sim. que ela respondeu bem Daria. rápido, porque fazer a conta vezes um terço demora. Eu pensei, como é que ela foi rápida? Ela só somou, né? A conta é o melhor caminho, mas nessa tabela é mais fácil perceber que tipo, a direita realmente tem a probabilidade maior ali. Ela somou, Eu acho que a Nalanda percebeu que a tabela está toda balanceada, né? Está toda simétrica, vamos dizer assim, com exceção de duas células, né? Olha só, esquerda é 50%, 50%, e direita é 60% e 40%. Né? O resto é tudo simétrico, só tem essas que são assimétricas no caso. Né? O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo com isso o seguinte, que o cara bate melhor do lado direito. Ou o goleiro agarra melhor do lado esquerdo. Entendeu? Porque aqui, ó, se for para o mesmo lado, 50-50, e se for para o mesmo lado, 60-40. Então é essa pequena diferença aqui que está me fazendo escolher direita nesse caso. É isso, né, Nalanda? Isso que tinha percebido, né? Perfeito, é isso aí. Tá, e mais uma perguntinha, gente, para a gente terminar. Ó. Tu vê que o meio é a pior estratégia aqui, né?
Bater no meio é a pior estratégia. Agora, assim, ó, isso é para um perfil de goleiro, entendeu? Isso é para uma tabela, né? De repente eu vou encarar um goleiro de um outro time, aí já é diferente. Né, gente? Olha só, vamos pensar aqui, ó. Mais uma perguntinha dessas. Eu quero saber qual é a melhor resposta agora contra um goleiro que escolhe suas estratégias com probabilidade meio, 0, meio. Ô, professor, Tá, então, o meio é esquerda, 0 centro e o meio direita? isso, na ordem do conjunto mesmo, tá? Então, metade das vezes ele pula para a esquerda, nunca ele espera no meio, e metade ele pula para a direita. O que eu estou dizendo? O cara sempre escolhe um lado, né? O goleiro sempre escolhe um lado e vai. Tem muito goleiro que é assim, né? O cara sempre escolhe um lado e vai. Aí eu posso repetir as contas, tá, gente? Ó, vou calcular o valor esperado para a esquerda, vou calcular o valor esperado para o meio, vou calcular o valor esperado para a direita, e nesse caso, vale mais a pena, contra esse goleiro, vale mais a pena bater no meio. Tá? Então, muda muito, entendeu? Muda muito. E esse tipo de estatística, esse tipo de número, né, um clube assim, profissional, né, primeira divisão, alto rendimento, tem esses valores, entendeu? Tem gente cuidando disso. E daí, a partir desses valores, é que define a estratégia. Tá bom? Até aí, tudo tranquilo? José, alguma pergunta, José? Sabia que o José ia ativar o microfone? Fala, rapaz. Não, eu ia só falar que tá tudo bem, desculpa ter ativado o microfone. Não, imagina, pode falar, não tem problema. É bom, gente, é bom que daí não vira monólogo, né? Vira um bate-papo. Eu gosto pra caramba. Tá, vamos em frente então, olha só. Tem duas notícias aqui que eu queria trazer para vocês que são bem interessantes assim do ponto de vista da teoria dos jogos, tá? Então, cara, eu me lembro disso até hoje. Tá? Isso aconteceu, quem é flamenguista eu acho que vai lembrar também. Isso aconteceu na Copa do Brasil em 2017. Flamengo e Cruzeiro foi para os pênaltis, tá? E daí um cidadão chamado Muralha, lembra do Muralha não? Goleiro do Flamengo? Esse aqui, ó. Eu acho que ele está no Curitiba hoje em dia, ex-goleiro do Flamengo, né? Se eu não me engano, ele está no Curitiba, tá? E aí, cara, foi muito engraçado, assim, porque todos os pênaltis ele pulou para o mesmo lado. Todos. E, ó, ele falou aqui, ó, foi uma estratégia, mas é uma estratégia que não é uma estratégia muito boa, né? Ele assumiu uma estratégia pura, entendeu? Ele pulou todos para o mesmo lado, né? Sempre para o lado, caiu para o lado direito, no caso esquerdo do cobrador, e tomou 5 gols, né? O pessoal percebeu que ele estava fazendo isso e bateu no outro lado todos, assim, e ele tomou os 5 gols e o pessoal tirou muito sarro dele, assim. Acho que ele logo em seguida saiu do Flamengo, logo em seguida depois disso, né? Porque ele adotou uma estratégia pura. E é o que eu estou falando, né, gente? No alto rendimento, no esporte, estratégia pura é meio suicídio, assim, porque tudo é muito estudado, entendeu? Então não vale muito a pena. Figueirense ou Avaí, não, acho que do Figueirense, acho que ele veio do Figueirense, se eu não me engano. Aí do Figueirense ele foi para o Flamengo e aí ele usou a estratégia pura nessa Copa do Brasil. Tá? Então essa foi uma coisa curiosa, assim. E outro mais recente, outro acontecimento mais recente aconteceu no Mundial. Né, Renan? Tu lembra que eu sou palmeirense, né, Renan? Se sei. Pois é. Cara, torci muito na copinha, cara. Torci muito na copinha, ganhamos a copinha, pô, felicidade. Aquela música já mudou, entendeu? Não tem copinha, não tem mundial, já mudou a música. Torci muito no mundial, cara, só que, cara, foi quase, rapaz. Quase mesmo. E aconteceu uma coisa bem interessante, assim, do ponto de vista da teoria dos jogos, que eu não sei se vocês acompanharam isso, né? Faltando 4 minutos ali para terminar a prorrogação, eu já, vai pro pênalti, vai dar certo, campeão mundial e tal, e não foi, né? Não foi porque deu uma mão na bola na mão ali, pênalti pro Chelsea, faltando 4 minutos, e o capitão do Chelsea ficou com a bola embaixo do braço, o Azpilicueta. Aí ele ficou com a bola embaixo do braço, simulando que ia bater o pênalti, né? Mostrando para todo mundo que ele ia bater. E aí, nesse meio tempo, assim, já correu o pessoal lá pro Everton, pro goleiro do Palmeiras, e já falou, entendeu? Ó, a cobrança dele é essa, tal, né? Percentuais e tal. O pessoal da estatística já buzinou no ouvido do goleiro. E aí, muita malandragem, cara, muita malandragem. No último momento, assim, ele deu a bola pro outro cara, pro Havertz, e aí bagunçou tudo, assim, sabe?
toda a informação que tinha sido passada para o goleiro já era outra. Porque assim, ó, na verdade é muito interessante isso, tá? Porque o goleiro, a princípio, ele não sabe em que jogo que ele vai entrar. Né? Porque o jogo que eu estou falando é aquela tabela, né? Ele não sabe em que tabela que ele vai entrar. Porque são 11 cobradores possíveis. Então ele não sabe se ele vai entrar na tabela do Aspilicueta, se ele vai entrar na tabela do Havertz, não sabe que tabela que ele vai entrar. E daí os caras na malandragem simularam isso aí, entendeu? Ele achou que era um, mas na verdade foi o outro, e aconteceu uma coisa muito triste, assim, né? É tipo, ó, goleiro de um lado, bola no outro, tá? Gol do Chelsea, Palmeiras, né, fica com o sonho adiado por mais um ano. E aqui tem umas imagens aqui, ó, dele com a bola embaixo do braço, tal, e todo mundo foi fazer pressão nele, foi catimbar, entendeu? E daí tem esse negócio da estatística também que confundiu. Então foi uma estratégia bem legal, assim, que eles revelaram depois aí, que bagunçou as coisas aí para o nosso querido Palmeiras. Infelizmente. Bom, é isso aí, gente. Eu não quero ficar falando só de futebol, tá? Então eu tenho outros esportes aí que eu quero comentar com vocês um pouquinho. Mas eu acho que foi legal porque, né, deu esse exemplo inicial aí da teoria dos jogos, da modelagem e tal. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre vôlei. Vamos falar um pouquinho de vôlei agora. Bom, eu sou um fãzaço assim, de vôlei, tá? Eu gosto muito de vôlei, acompanho há bastante tempo, assim. E no vôlei a gente pode pensar em vários jogos, tá? Vários jogos que acontecem dentro do jogo, entendeu? Então, por exemplo, a gente pode pensar no jogo saque e recepção. Né? Hoje em dia, o saque é um ataque, né? Uma pancada. Tá? Tem gente aí, jogadores de vôlei aí, que pô, é muito difícil assim, tu receber bem o saque do cara. Né? E acontece esse jogo, entendeu? Onde é que o cara vai sacar, em que ponto da quadra ele vai sacar e como é que tem que ser colocada a recepção, né, para otimizar essa recepção aí, essa defesa praticamente, né? Esse é um jogo possível, tá? Dentro do vôlei. E outro jogo possível que eu queria comentar com vocês é o jogo que acontece entre o levantador de um time e a marcação de bloqueio do outro. A gente, vocês não têm noção de como isso é estudado no alto rendimento. Tá? No alto rendimento eles têm todas as tabelas ali, todas as estatísticas ali das posições do time adversário e para onde que o levantador distribui a bola, entendeu? Né? Porque ele pode... Aqui é mais uma vez uma simplificação, né? Eu estou simplificando, tá? Então, por exemplo, o levantador pode optar pela entrada de rede, seria... Eu estou pensando aqui, ó, que o time que está atacando, ele está aqui nessa parte da quadra, tá? Aqui embaixo. Então, o levantador ele pode optar pela entrada de rede, bola de meio, aquela bolinha mais rápida, saída de rede ou bola de fundo. Tá? Só que isso é uma simplificação também, né? Porque, por exemplo, na entrada de rede, o levantador pode optar também por uma bola mais rápida ou por uma bola mais lenta, mais alta, entendeu? E no fundo também tem várias variações de ataque de fundo. Então, isso aqui eu estou simplificando, né? Só para meio modelar o problema, matematizar o problema. Tá? O levantador tem essas escolhas, né? Entrada de rede, meio, saída de rede e fundo. E a marcação de bloqueio do time adversário tem essas opções também. Né? Onde é que vai concentrar mais o bloqueio? Vai concentrar mais na entrada, no meio, né? Às vezes suicida no meio, né? Porque a bola de meio é uma bola muito rápida, então para te bloquear, tu tem que pular junto ali, praticamente, entendeu? E é complicado, assim, entendeu? A marcação do bloqueio vai tentar concentrar o bloqueio onde eles acham que vai ser o ataque. Um bom levantador, o que ele costuma fazer? Ele costuma meio surpreender e muitas vezes deixar o atacante até sem bloqueio, ou com bloqueio individual. Isso é muito bom para o time porque, né, claro, isso otimiza demais o ataque. Outra coisa, eles têm tabelas para o passe A e para o passe B. O que é o passe A? O passe A é aquele passe que a bola chega perfeitinha na mão do levantador. O levantador não precisa nem se mexer. Tá? Então, quando acontece o passe A, é um percentual de distribuição de bolas. Quando acontece o passe B, o que é o passe B? Passe B já é aquele passe mais quebrado, que o cara vai ter que se deslocar para levantar, entendeu? Aí já é outro tipo de distribuição. Então, tudo isso é muito, muito estudado, muito marcado, assim, e é um jogo ali que acontece durante o jogo, né? Em cada ponto tem uma tabelinha daquela rolando, entendeu? E daí o bloqueio está sempre pensando naquela tabela, o técnico está sempre, né, ali passando a estratégia com base naquela tabela, né? E o alto rendimento é assim, é um negócio muito, muito, muito estudado mesmo, sabe?
E não vou colocar a tabela aqui, tá? Porque, né, seria uma tabela bem similar àquela do futebol também. Eu só queria comentar uma coisa aqui com vocês, gente. Eu coloquei até um slide aqui para homenagear dois caras assim que, pô, eu sou fãzaço, assim, sabe? E esses sim são mitos, né, cara? Esses caras são mitos mesmo. E assim, ó, na minha infância, cara, o Brasil era meio coadjuvante, assim, no vôlei, sabe? Era sempre Estados Unidos, Rússia, assim, e o Brasil sempre brigava, mas nunca chegava. Aí na minha adolescência mudou, sabe? Aí ficou Itália e Cuba. Itália e Cuba, aquela rivalidade, e o Brasil sempre ali patinando, né? Mas nunca chegava. E a partir dos anos 90 ali, cara, pô, aí acho que virou a chave ali, cara. E o Brasil começou a ser protagonista mesmo, né? E graças ao trabalho, claro, tem toda uma equipe por trás, né, gente? Não são só eles ali, né? Tem toda uma comissão técnica por trás. Mas assim, ó, esses dois caras aqui são fantásticos, cara. Tu escuta uma entrevista do Bernardinho e tu vê, ele vai falar em estratégia, ele vai falar em treinamento, ele vai falar em trabalho, sabe? E é um negócio assim que eu acho que até é meio intuitivo nele essa questão da teoria dos jogos, assim, sabe? De estudar o adversário. Várias vezes, né, eu acompanhei um torneio, eu sou fãzaço de vôlei, tá? Acompanhei um torneio de vôlei assim, ó, que tinha seleção, sei lá, da Sérvia, seleção da Rússia, que estava atropelando todo mundo. E daí chega com o Brasil no mata-mata, no jogo final, o Brasil mete 3-0. De onde é que vem isso? Qual é a lógica disso? Isso é estudar o time adversário, cara. É marcar as posições de ataque, é saber onde bloquear, é saber para onde que o cara vai levantar, e isso é uma coisa que só se consegue via teoria dos jogos, via estatística, via estudo, via aquelas tabelinhas, entendeu? E esses caras aqui são gênios assim, em coordenar toda uma equipe para conseguir esse resultado, sabe? Eu coloquei aqui as medalhinhas aqui, gente, isso é só medalha olímpica. Só medalha olímpica. Não estou nem contando o campeonato mundial, liga, não estou nem contando isso, é só medalha olímpica. Ó, Bernardinho, por exemplo, tá? Ele, como jogador, ele foi prata, ele era levantador reserva, foi prata, numa Olimpíada que a Rússia boicotou, a Rússia não estava. Aí o Brasil conseguiu medalha de prata. Depois ele assumiu o vôlei feminino primeiro. Aí com o feminino ele conseguiu 2 bronzes na Olimpíada, olímpicos. E depois ele assumiu o masculino e daí foi só sucesso, né? 2 ouros e 2 pratas, assim, hegemonia mundial, graças à estratégia. Tá, gente? Não é só motivação, entendeu? Se tu pega, é engraçado assim, porque tu compara, né? Pô, eu gosto muito do Zagallo, sabe? O Zagallo, pô, é uma figura que acho que todo mundo gosta, todo mundo tem um carinho por ele, né? E o Zagallo, tu vai ver um discurso dele, uma preleção dele, cara, é um negócio assim de motivação. Vamos lá, a gente pode, a gente consegue, é Brasil campeão, tem 13 letras, sabe? Não é uma coisa técnica, né? Ele vai falar uma coisa que tem 13 letras, ele vai falar, vamos lá, vamos conseguir, vamos para frente, nós é Brasil, sabe? E aqui não, cara, aqui é uma coisa super técnica, assim. Bernardinho, assim, tu acompanha ele num tempo, né? Primeiro ele solta uns 6 palavrão, assim, sabe? Tá? Para desabafar, assim. Mas depois do palavrão ele começa, não, aqui tu tem que marcar por aqui, tu tem que levantar para lá, o bloqueio pega aqui, é um negócio super técnico, super estudado, assim, tá? E esse outro cara aqui também é fantástico, o Zé Roberto, assim, ele, né, primeiro ele foi campeão daquele time de Barcelona, eu acho que a Olimpíada de Barcelona foi em 92, se eu não me engano. Eu sei até a escalação desse time, tá? Eu era adolescente, pô, acompanhava direto. Maurício, Tandy, Marcelo Negrão, Giovani, Paulão e Carlão. Tá? Olimpíada de Barcelona. Então ele era o técnico dessa Olimpíada masculino, medalha de ouro, tá? Que foi a grande virada de chave ali do vôlei brasileiro. A partir dali virou hegemonia mundial. E depois ele conseguiu 2 ouros com as meninas e conseguiu medalha de prata nessa última Olimpíada de Tóquio aqui. Esse cara é fantástico também. Um cara que tu olha uma entrevista dele, ele vai falar em trabalho, ele vai falar em estudo, vai falar em dedicação, ele vai falar, né, coisas para a vida, assim, sabe? Então, concordo, Zé, concordo. Né? Esses caras aqui são outro patamar, cara, outro patamar mesmo. Mas, enfim, só uma homenagem aí para os dois, tá? Mas o que eu estava falando? Ah, de vôlei, né? De vôlei. Então, eu vou falar também de um caso interessante aí que aconteceu. Tá? Falei do Muralha, né? Falei depois do... Quem que eu falei? Ah, falei do Mundial do Palmeiras, já tinha até esquecido, que pena. E eu vou falar um caso interessante que aconteceu no vôlei aí também que eu acompanhei. Olimpíada de Londres, 2012, Brasil e Rússia na final.
masculino. Vôlei masculino, Brasil e Rússia na final. Panorama do jogo, tá? Brasil dominando, massacrando muito bem, assim, bloqueio marcadinho, assim, sabe? Tudo funcionando, né? As tabelinhas funcionando, teoria dos jogos, ia para o lugar certo, conseguia os pontos, tal. 2-0 para o Brasil, ganhando o terceiro set com uma vantagem razoável. E aí aconteceu o seguinte: esse cidadão aqui, que era o técnico da Rússia, ele fez uma troca louca, assim, inesperada. Claro, ele tinha treinado isso, né? Mas é uma coisa que o pessoal não sabia, assim, porque é uma coisa inesperada. Tem esse cara aqui que pô, joga demais, assim, tá? O nome dele é Muzersky, e o técnico tirou ele do meio, ele é atacante de meio, e colocou como oposto. E daí embaralhou tudo, cara. Aquelas tabelinhas lá embaralhou tudo, porque é uma formação que o Brasil não estava acostumado, entendeu? Aqueles percentuais de marcação no bloqueio, o pessoal ficou um pouco perdido e tal, e aconteceu o que não era para acontecer, né? A Rússia virou o terceiro set, ganhou o quarto, ganhou o quinto e medalha de ouro. Então, tu vê, é uma estratégia, né? Uma estratégia meio que com certeza ele tinha treinado, tá? Só que tinha treinado meio assim, escondido, né? Não tinha usado em jogo nenhum e usou na final contra o Brasil e embaralhou tudo. Aquele estudo que tinha sido feito, né? O cara era atacante principal da Rússia e agora ele estava em outra posição, né? Então, todos aqueles percentuais mudam, entendeu? De distribuição, e aí fica muito mais difícil de marcar o bloqueio. Tá? Deu certo para a Rússia, parabéns para eles aí, e é um caso aí que a teoria dos jogos virou o jogo, entendeu? Bem interessante. Legal. Não sei como é que a gente está de tempo. Eu me lembro também porque foi também uma situação que o Brasil tinha finalmente, no feminino, tinha finalmente conseguido ganhar da Rússia, né? Aí foi lá e perdeu no masculino. Ô, José, eu acho que foi nessa Olimpíada que foi de virada da Rússia, não foi? Pois é, então, isso que o professor falou no jogo do masculino, mas aqui o feminino, o Brasil tinha quase, sempre ficava em vice por causa da Rússia. A Rússia sempre ganhava no final. Aí o Brasil tinha finalmente conseguido ganhar no feminino da Rússia. Não, mas acho que no feminino ganhou de virada também, não ganhou de virada? Foi um jogo assim muito louco, assim, que foi pro... Mas o feminino foi muito disputado, do masculino... O professor falou assim, o Brasil estava indo bem, aí, bum, virou tudo a cabeça no final. E a gente não tem noção de quanta estratégia tem por trás disso, cara. Tem muita estratégia mesmo, muita matemática, muita teoria dos jogos, muita estatística em cima disso, tá? Beleza. Nalanda, como é que a gente tá de tempo aí? Tem 12 minutinhos, professor. 12 minutinhos, tá? Então, vou tentar ser breve daqui para frente, tá? Pedro, com certeza, Pedro, essa marcação do bloqueio, ela influencia na tabela também, tá? Tipo assim, ó, um time tem a tabela do levantador e o outro time do levantador tem a tabela do bloqueio, entendeu? Então, uma acaba influenciando na outra. É bem aquela coisa de teoria dos jogos, né? Que a decisão de um influencia na decisão do outro e a coisa vai se modificando e a coisa é muito dinâmica, entendeu? Aquela tabela é meio que um esboço inicial, assim, mas à medida que o jogo vai acontecendo, aqueles números ali vão se modificando. É muito louco isso. Tá bom, beleza. Vamos lá. Gente, mais umas informaçõezinhas aí rápidas, tá? Teoria dos jogos aí. Depois, para quem quiser, eu vou passar umas leituras aí também, tá? Vou indicar umas leituras. A gente tem basicamente dois tipos de jogos na teoria. A gente tem os jogos simultâneos e tem os jogos sequenciais. Tá, o que são os simultâneos, gente? Os simultâneos, os jogadores escolhem sua estratégia ao mesmo tempo, sem saber a estratégia do outro. Tá? Exemplo, pênaltis é mais ou menos isso. Né? Claro, tem cobrador aí que o cara tem uma visão muito foda, né? Gabigol espera até o último momento ali para ver para onde é que o goleiro vai, se ele vai para um lado, se ele vai para o outro. O cara é fera mesmo, entendeu? Mas assim, ó, a gente está assumindo aqui na nossa modelagem que é ao mesmo tempo. O goleiro vai escolher sua estratégia ao mesmo tempo que o cobrador vai escolher, tá? Então esses são os simultâneos. Ó. Para o ímpar é um exemplo, né? Para o ímpar, né? Se fosse sequencial não ia ter graça, né? Então é simultâneo, ao mesmo tempo ali tu coloca e daí tu vai contar as coisas, né? Pedra, papel, tesoura também ao mesmo tempo, são jogos simultâneos. E os sequenciais são aqueles jogos que acontecem, né? Tipo, um jogador faz um movimento, aí o outro faz o outro movimento, aí depois o primeiro volta a fazer um movimento. Esses são os sequenciais. Os simultâneos a gente consegue representar em forma de tabela.
Os sequenciais não, os sequenciais a gente usa árvores. Né? A gente usa, né, um grafo ali, de repente, para mostrar como é que está sendo a sequência dos jogos. Tá? Sequenciais têm informação perfeita e informação imperfeita. Informação perfeita, os jogadores conseguem ver tudo o que está acontecendo. Sabe? Tem todas as informações do que está acontecendo e as possibilidades. Por exemplo, o xadrez. Né? O xadrez, tu faz o teu movimento e tu está vendo o que o teu adversário pode fazer e o teu adversário está vendo o que tu pode fazer também. Né? Não tem nada tipo escondido ali, entendeu? E informação imperfeita, não. Informação imperfeita, tu não tem todas as informações. Por exemplo, dominó, né? Dominó é sequencial. Mas tu não sabe, quando tu está jogando, tu não sabe quais são as peças do adversário. Né? Então tem um tchan ali de uma coisa que tu não sabe, entendeu? Uma informação que tu não sabe. E esse é o jogo de informação imperfeita. O truco também, né? O truco tu tá ali, né? Tem que decidir se pede truco ou se, né, só joga tal, mas tu não sabe a carta que o adversário tem, entendeu? Então esses são os jogos sequenciais de informação imperfeita. Legal. O que eu queria falar para vocês aqui é o seguinte. Quando tu começa a jogar várias vezes esses jogos sequenciais e as pessoas começam a te observar como jogador, não vale muito a pena tu usar estratégia pura. Se tu faz a mesma coisa sempre, tu está morto. Né? Por quê? Porque o pessoal vai perceber o teu perfil, vai perceber o que tu faz e vai jogar contra ti da melhor forma possível. Né? Então, por exemplo, aquela tecla que eu estou batendo, né, que tem que ter variação, entendeu? Nos jogos tem que ter variação. Né? Imagina no pedra, papel, tesoura aqui, o cara que sempre põe pedra. O cara que sempre põe tesoura. Né? Até tem uma figurinha engraçada aqui, ó, do pedra, papel, tesoura. Né? Então aqui a gente tem o... Como é que é o nome dele? O Edward Mãos de Tesoura, né? E tipo, ele tá levando uma desvantagem aqui, né? Porque tá jogando com o Rocha aqui, entendeu? E tá perdendo sempre, né? Tadinho, né? Estratégia pura, né, cara? Só tesoura, só tesoura, só tesoura, ele tá se ferrando, entendeu? Então não vale muito, é legal essa figurinha, né? Não vale muito a pena tu usar estratégia pura, tá? E daí eu pensei, cara, uma coisa bem simples, assim, e bem legal e bem eficiente também, é a questão da... Vamos usar um pouquinho de lógica aqui, né? Questão da contrapositiva mesmo. Tá? O que é contrapositiva? Contrapositiva é uma equivalência do ser, então, né, que tu inverte as proposições e tu nega as duas. Né? Por exemplo, se chover, então eu fico em casa. Tá? Se chover, então eu fico em casa, isso é equivalente a se eu não fico em casa, se eu não fiquei em casa, então não choveu. Tá? Então, o que eu fiz? Eu inverti a ordem das proposições e neguei as duas. Aí eu tenho uma afirmação equivalente. Tá? O que isso tem a ver com o jogo? O que isso tem a ver com estratégia pura? Aí eu lembrei da minha infância, cara. Lembrei da minha infância, pô, na minha família aqui, sempre festa de família, a gente ficava jogando dominó, sabe? Jogava direto dominó. E uma coisa que meu pai falava, ó filho, o negócio é o seguinte, filho, pega o do Obscena, se tu pegar o do Obscena, tu tem que jogar quando der. Apareceu a oportunidade para ti, joga o 6 e 6 ali, né? O pai falava para mim. Aí depois eu fui pensar, pô, isso não é legal, né, cara? Isso não é interessante, tu sempre jogar na primeira oportunidade, né? Primeiro, porque tem situações que valem a pena e tem situações que não valem a pena. E segundo, se tu usa essa estratégia de sempre jogar na primeira oportunidade, tu tá dando uma informação para o teu adversário. Né? Qual é a informação? A informação a gente obtém pela contrapositiva, olha só. Né? Isso é o que meu pai falava para mim, ó. Se tu pega o dobre cena, tu joga quando der, entendeu? Aí a contrapositiva é essa aqui, ó. O outro percebeu, opa, deu uma oportunidade para ele, ele não jogou. Significa o quê? Ele não tem. E daí o cara já tem uma informação a mais sobre o teu jogo. Entendeu? Isso é um exemplo muito simples, tá? Muito banal, assim. Mas assim, ó, juntando esses pequenos exemplos, tem pessoas que no jogo de dominó, chega no final, a pessoa sabe as peças de todo mundo. Só trabalhando com isso, entendeu? Só trabalhando. Se fosse aquilo ali, ele teria jogado isso. Então essa peça ele não tem. Entendeu? Ah, se aparecesse aquilo ali, ele ia dobrar. Não, não dobrou. Então essa não está com ele. Sabe? Então esse é o tipo de coisa que a gente pode usar para obter informações em jogos de informação imperfeita. Outra aqui, ó, por exemplo, ó, no poker, né, ou no truco, tem aquele cara que o cara nunca passa facão, o cara nunca blefa. Entendeu? Ó,
Qual é o lema do cara, o lema de vida do cara, né? Se eu não tenho carta boa, eu não aposto. Eu não vou apostar. Não vou apostar no truco, não vou passar facão no... Não vou apostar no pôquer, não vou passar facão no truco, né? Se eu não tenho carta boa, eu não aposto. Bom, isso não é legal, né? Porque o teu adversário vai perceber o seguinte, ó, contrapositiva, tá? A partir do momento que o cara apostou, eu já sei que ele tem carta. E daí, né, a chance de ele ganhar muito com uma mão boa já diminui, entendeu? Porque o pessoal vai saber que tu tá com a mão boa, né? Então não vale a pena ter estratégia pura nesse tipo de jogo, vale a pena ter uma variação, usar estratégia mista, né? Não, às vezes eu vou passar um facão, às vezes eu vou, né, apostar com carta, que daí tu sempre deixa o teu adversário na dúvida, entendeu? E isso aí vale muito a pena nesses jogos de informação imperfeita. Tá? Só para terminar, gente, ó, eu vou deixar o PDF, acho que eu tenho 3 minutos aqui, eu vou passar o PDF depois para a Nalanda, tá? E ela vai, eu acho que, compartilhar com vocês na página do evento. Eu coloquei aqui, ó, para quem quiser, tá? Tem um paper aqui que fala do futebol. O Chiappori é um economista, Renan. Ele estudou cobranças de pênaltis na França, da Liga da França e na Liga da Itália de 97 até 2000. Aí ele montou uma tabelinha que nem aquela nossa lá. Tá? E daí tem um paper que ele analisa bastante coisa assim relacionado a isso. É bem legal, tá? Tá aqui, a referência está aqui. Vocês encontram fácil aí na internet, tá? E tem um outro que é ligado ao tênis, para quem gosta de tênis, tá? Esse pessoal aqui, eles estudaram, acho que, muitos jogos assim de tenistas profissionais, e tem o saque e a recepção, né? O saque e a recepção, uma tabelinha parecida, esquerda, direita, tal. E daí uma coisa que eles perceberam nesse paper é o seguinte, que quanto maior o nível de jogo do tenista, tá? Quanto maior o ranking, não é uma relação muito clara, assim, tá? Mas eles tentaram, né, ir por essa linha, sabe? Que quanto melhor o tenista, quanto melhor o ranking do tenista, mais ele se comporta segundo a previsão da teoria dos jogos. É uma coisa muito louca, assim, tá? E pelos gráficos assim que eles apresentam, dá para ver que tem uma certa relação ali. Tá? Claro, não é uma coisa exata, mas tem uma certa relação. Tá? Então aqui tem um paper para quem gosta de tênis. E referências aí, leituras da teoria dos jogos, ó, três referências, tá? Esse aqui para mim é o meu manual, assim, cara. Quando eu quero estudar a teoria dos jogos, eu estudo por aqui. Tá? Game Theory Alive, tá? Do Carlin Pérez. Vale muito a pena, gente, é muito completo, muito didático, assim, sabe? Bastante exemplos, assim, é um livro muito legal, tá? Tem também esse outro aqui. Esse aqui é mais para aplicações, assim. Eu queria fazer escrever um artigo, queria escrever o meu TCC nessa área e quero achar uma aplicação legal. Dá uma olhadinha nesse livro aqui, tem aplicação para tudo que é área, tá? Game Theory Through Examples, do Prisoner. Vale muito a pena também, dá uma olhadinha. Acha fácil aí na internet também. E para quem quiser um texto em português, tem uma introdução à teoria dos jogos, assim, uma primeira leitura, tá? Do nosso querido professor aí, Humberto Bortolossi, e outras pessoas, tá? Esse é um mini curso que eles deram numa Bienal ali, tal, e tem o texto ali prontinho para vocês, tá? Então, gente, basicamente é isso, né? Agradeço de novo aí o convite, a oportunidade. Tá? Procurei fazer uma coisa não muito técnica, tá? Mais um bate-papo mesmo aí para a gente trocar uma ideia. E obrigado aí, sucesso aí para o evento. Muito bom estar aqui. Nós agradecemos pela participação, professora, pela palestra incrível. Muito bom. Não sei se o pessoal quer perguntar. Opa, fala, Renan. Um comentário interessante, assim, que hoje em dia a gente está vendo a sério, né, que inteligência artificial está sendo uma coisa bem utilizada, né, está sendo bastante estudada e aplicada. E existem várias, né, chamada AlphaGo, né, que foi uma inteligência muito famosa nos anos, acho que 2018, 2016, por aí, enfim. Que é uma inteligência para jogar um jogo de tabuleiro de informação perfeita sequencial, né? Então, e assim, a gente não entende como uma inteligência artificial funciona dentro dela, né, uma caixa preta, mas é tudo sobre isso, né? Tudo sobre teoria dos jogos, calcular uma árvore de possíveis futuros que podem acontecer. Isso é fantástico, né? Uma coisa assim que, meu Deus, um ser humano não consegue pensar 30 iterações de jogo à frente, né? Mas uma máquina com uma capacidade computacional consegue.
Então, é bem legal isso. E para quem tem interesse assim, nesse tipo de jogo, não só a teoria dos jogos, mas sobre esse tipo de jogo que é de turnos entre dois jogadores com informação perfeita, tem uma categoria para esse tipo de jogo chamado jogos combinatórios. E eu gosto muito, eu acho fascinante, assim, eu desde criança crio jogos combinatórios assim no meu caderno, porque é uma coisa que eu acho muito legal, né? Porque são jogos que tu pode dar propriedades e estratégias, né? Então, quem tem interesse nessa área, dá uma pesquisada no que são jogos combinatórios, que eu acho que vocês também podem curtir. Era só isso que eu queria falar. Ô Renan, tu sabe que eu sou ex-atleta, né? Joguei jogos abertos e tal. Sabia disso, não? Eu acho que você já tinha falado nas aulas, professor. Aí o pessoal pergunta, não, o pessoal deve ser de vôlei. Não, de xadrez. Então, eu acompanhei bastante xadrez, assim, treinei bastante na minha vida xadrez, sabe? E, cara, é impressionante, assim, é isso que tu falou exatamente, a evolução dos computadores, assim. Tá? Eu acho que na década de 90, se eu não me engano, teve aquela coisa do Kasparov, Deep Blue e tal, né? E naquela época ainda tem gente que questionava, porque o humano é melhor, porque não sei o quê, capacidade de tomar decisões e tal. Mas a coisa evoluiu de uma forma, cara, que hoje em dia não tem a mínima chance assim, de competir com os computadores. É incrível mesmo. É uma evolução muito grande, assim, a capacidade de cálculo, né, de abrir as árvores assim, de possibilidades, assim, que hoje em dia já está um negócio meio pacífico, assim, que realmente a força bruta de cálculo dos computadores ela supera em muito o jogador humano, assim, sabe? É incrível mesmo. Foi uma evolução em 20 anos, aí, em 2 décadas aí, que, né, é um pouco triste aí de acompanhar por um lado, mas por outro lado a gente tem que, né, reverenciar aí essa força de cálculo, né, essa capacidade de cálculo aí de abrir as árvores, que é um negócio a gente não tem nem noção do que é. O professor, posso só Oi? comentar? Oi, eu só queria comentar duas coisinhas. Uma é assim, não sei se o professor viu, eu não consigo me lembrar o nome, mas era um filme sobre beisebol. Aí era sobre esse negócio que tava começando, tinha entrado uma pessoa lá, era um time pequeno, e aí tinha um cara que fazia começou a estudar estatisticamente os outros jogadores. O professor chegou a ver isso? Esse Não filme? vi, não cheguei a ver, não cheguei a ver. Eu lembro que, assim, por causa que antes era tudo muito, os técnicos escolhiam muito intuitivamente, né? E aí eles foram mudando, mas isso aí é muito frio, isso não traz resultados, você não pode contar com uma coisa dessas. Eu lembro não sei se, eu lembro de ter visto esse filme. Aí tinha um técnico que acreditou no cara lá, e aí começaram a trabalhar. E aí o time começou a ir bem, assim, eu me lembro, não sei se a pessoa se lembra disso. Eles chegaram até a perder na final, assim, mas depois, como eles avançaram muito nos outros anos, os outros times começaram também a fazer a mesma coisa. Eu não cheguei a ver esse filme, cara, mas se tu conseguir ver o título e tal, tu passa para nós aí. Depois tu me avisa, tá? Que é bem interessante mesmo. Eu acho que é isso aí que o Fernando escreveu, O Homem que Mudou o Jogo. Acho que é isso aí mesmo. Legal, legal. Vou dar uma olhada. E é tipo assim, ó, a questão da motivação, né? Vamos lá, vamos conseguir, tu é capaz. É importante? Claro que é importante. O atleta tem que estar, motivado ali, né? Tem que entrar pilhado ali e tal. Mas assim, ó, ao mesmo tempo que ele está motivado, que ele está, né? Cara, é muita cabeça, cara. É muito psicológico, assim. Ele tem que saber a estratégia, ele tem que saber o que ele vai fazer. Né? Só na intuição, hoje em dia, não se ganha mais. Aquela coisa assim de, né, há 30, 40 anos atrás, falar, porque no futebol, por exemplo, né? Porque o talento do jogador brasileiro vai decidir. Já era, já era. O negócio é muito estudado, é muita estratégia, cara. E depois também é mais atlético. Agora os caras correm como se fosse corredor de corrida, né? No futebol, né? Preparação física, né, é importante, a preparação psicológica é importante, e a questão da estratégia técnica, né, claro, e a questão da estratégia também é muito importante. Então, virou um negócio assim que, né, tem que ter uma equipe mesmo gerenciando, porque senão no alto rendimento não chega lá. Ô, professor, só uma última coisinha que eu queria comentar aqui. Tinha um jogo. O professor falou de. Acho que eu queria falar quando o Renan começou a falar sobre xadrez, aí eu me lembrei que às vezes eu vou. É que assim, por exemplo, eu tenho problema com inteligência espacial, assim, então eu sou uma desgraça nesse negócio de xadrez, mas eu vejo no YouTube.
Alguns canais de xadrez, assim, aí eu vejo os caras colocam, eles têm um software, um programa que eles analisam as jogadas dos jogadores, aí vê a precisão de cada um, né? Aí ele dá toda a pontuação, assim, do jogador, assim, o quão ele foi muito bem, o quão ele foi mais ou menos, né? Aquele percentual é o percentual de lances que ele dá conforme o melhor lance da máquina, né? Do Stockfish, tal, por exemplo. Aí compara com o lance da máquina, compara com o lance que o computador faria, e daí vai montando um percentual ali de acertos, né? Com base no que o computador faria. É bem interessante mesmo. E é utilizado para identificar trapaça também. Se for jogos online, assim, que tem, às vezes, alguns sites, né, que oferecem. Se tu joga muito parecido com o Stockfish ou como o Alpha Chess, tu tá cometendo uma trapaça e é passível de punição. É isso aí. Bom, eu acho que é isso, mas alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário? Antes da gente encerrar com o professor Leandro. Eu acho que é isso, professor. O Fernando ali comentou num artigo bem interessante sobre teoria dos jogos aplicada à crise dos mísseis de Cuba, né? Realmente tem aplicações em diversas áreas, assim, tá? Se tu pesquisar um pouquinho, tu vai encontrar artigos aí na biologia, vai encontrar artigos na economia, vai encontrar artigos de ciência política. Então é muito interessante mesmo, porque, né, se tu estuda a teoria dos jogos, tu pode de repente direcionar ali sei lá, o teu estudo para várias áreas aí de interesse. É bem legal mesmo. Obrigado, tá? Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. A gente que agradece. Valeu!